Muito bem. Eu vou passar agora para o nosso próximo panelista, né? Então, o doutor Edson Amaro Júnior. Muito obrigado, Edson, por aceitar o nosso convite. Que vai falar ele vai ter 5 minutos para falar quais ferramentas digitais já estão integradas e o que falta integrar para que a atenção primária seja mais resolutiva no controle e prevenção de doenças cardiovasculares. Obrigado pelo convite. Vocês me ouvem bem? Tá bom. Eu cuido da área de ciência de dados e analytics aqui do Einstein, então tem uma área de Big Data e que já tem aí algum tempo de início, mas ainda é muito nova, né? A gente começou em 2016, a gente vai completar no final desse ano 6 anos, no comecinho de 2016. Bom, a experiência que a gente tem tido em atenção primária, ela tem 2 caminhos, um caminho da parte que o próprio Einstein faz de atenção primária, e existe um programa com outras companhias, mas mais fortemente com o SUS, né? A gente conseguiu interagir aí com o nosso Sistema Único de Saúde nas esferas nacional, estadual e municipal. E dividir um pouco com vocês 2 pontos, que é o tempo que a gente tem aqui, acho que dá para a gente explorar um pouco mais depois, quando formos fazer o debate. O primeiro ponto é que essas tecnologias, elas já existem, elas têm facilidade, que a gente chama de pervasividade ou permeabilidade na população que usa telefonia móvel. Elas são bastante escaláveis, elas têm boas propriedades no nosso contexto aqui para integrar o nosso Sistema Único de Saúde na atenção primária. O potencial está claramente demonstrado em várias ações que nós tivemos a chance de participar e de outras instituições também. Então, um ponto importante é dizer assim, nós temos meios para chegar até as pessoas com soluções digitais. O nível de utilização de telefonia móvel com smartphone, que é outro detalhe, está acima de 80% hoje da população do Brasil, mas a população pobre, mais pobre, continua tendo uma barreira tecnológica. Além da população, continua existindo uma barreira de rede, então a infraestrutura de rede, acabamos de passar o leilão de 5G aqui, isso não vai resolver o problema na escala necessária, também gostaria de deixar minha visão sobre isso, vai ajudar a gente a enxergar potenciais, mas ainda com um gap de desigualdade muito grande nesses primeiros momentos da instalação aí de sistemas 5G no país, a menos que existam incentivos de governo para isso. Então, existem tecnologias, temos desigualdades, temos uma questão de território aí. Então, o primeiro ponto é dizer que é possível, eu acho que a gente pode dissecar isso depois em mais detalhes, vou dar alguns exemplos de como isso é possível, que envolvem os programas de atenção à saúde da família, né? Você organizar a tua equipe, conhecer melhor as pessoas, integrando o agente comunitário de saúde, né? Integrando diretamente o cidadão, em algumas das situações onde a gente tem a possibilidade de integrar sistemas digitais com o ESUS-AB, é uma alça só desse sistema, que fica muito contextualizada, ela não chega sendo generalizada no país, porque a gente não tem uma iniciativa que congrega, principalmente informações clínicas em nível nacional, está na agenda da Rede Nacional de Dados de Saúde, a RNDS, que é dentro da Estratégia de Saúde Digital do Brasil, que esse documento foi aprovado ano passado, né, e a gente está seguindo ele em projetos que nós temos hoje, né, que a gente trabalha para o Ministério da Saúde, inclusive um deles é organizando a camada analítica da Rede Nacional de Dados em Saúde. Mas, dado que existe uma viabilidade, dado que existem alguns exemplos de sucesso com a adoção de ferramentas, principalmente de comunicação, né, eu gostaria de citar alguns exemplos para a gente pensar. Um é bem recente, que a gente teve a chance aqui de implementar um sistema de score, né, que é NPS, que é o Network Promoting Score, que geralmente você usa em serviços, né, no setor da indústria, que tem muita comunicação com a população em geral, isso é muito utilizado para medir e guiar estratégias. O SUS não tinha isso dessa maneira e agora a gente tem. Então, o cidadão usa o seu celular para dar uma nota ao seu atendimento na atenção primária de saúde. Como isso pode ser utilizado pelo SUS é uma pergunta interessante, mas é viável, foi implementado, é factível e é uma ação simples, né? É direta com o cidadão. Acho que essa é uma coisa simples. Não estamos entrando aqui em ferramentas de predição de risco, que nós também tivemos algumas experiências, né? Mais aqui na cidade de São Paulo, um projeto grande com o Ministério, aqui com o professor Antônio Ribeiro, inclusive, participou com a gente no último treino do PROAD de Big Data, com várias dificuldades,
mas dando sempre essa visão de que é viável, é possível de ser feito e pode ser utilizado, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, para terminar aqui a minha colocação com vocês, se a gente tem facilidade, então qual é o desafio? É a adoção mesmo. E esse é o desafio número 1, ele passa por camadas tanto de legislação, nós estamos numa vigência da LGPD que traz muitas vantagens e algumas barreiras. Ela tem que ser explorada no sentido de oportunidade e facilitação, e não no outro nível, né, que costuma ser o primeiro, né? Dada a complexidade do assunto, as pessoas acabam perdendo o ímpeto de adoção de soluções digitais baseadas em dados, porque não entendem bem quais são os riscos que estão envolvidos, e isso acaba trazendo um custo ou um atraso, que deve ser visto ao contrário. Acho que um grande ponto que é a favor, de novo, né, da gente ter uma legislação estabelecida sobre o uso de dados no país, é justamente criar camadas de acesso a essa legislação. Então, tem vários exemplos que a gente pode explorar aqui na conversa, principalmente digerindo a complexidade dessa lei, que basicamente pode ser dito da seguinte maneira: o cidadão é dono dos seus dados. E se isso for a premissa de todas as nossas ações, a gente não vai errar muito, não, viu? Não pode fazer ação esquecendo disso, que nós vamos ter sempre vários problemas para ser discutidos. Então, esse é o desafio número 1, eu acho que a gente colocar em prática isso envolve processos e pessoas. Então, se temos soluções tecnológicas, qual o desafio? Para mim, o número 1 são processos e pessoas. Então, nas experiências com o sistema público, né, de novo, falando da experiência nossa aqui, ela reflete a experiência de outras áreas ou setores da saúde na adoção de tecnologias digitais, que é não sei se é uma tradução boa, mas a falta de alfabetização digital, literácia, digital literacy, né, da frente, né, do pessoal que está na ponta atendendo os indivíduos que têm doença crônica, uma dificuldade de entendimento que não é um processo de aprendizado que você põe as pessoas para fazer um curso e elas vão aprender e usar, não funciona assim. É realmente aprender com o uso e criar razão de uso dessas tecnologias, estaria na raiz, talvez, de uma das ações que tem tido mais sucesso, que é você dar um motivo para a pessoa usar que não seja primariamente aquele teórico de conhecer uma nova tecnologia, resolver um problema, e nessa resolução se trazer a curva de aprendizado. Alguns pontos, então, para a gente refletir, são esses dois que eu gostaria de trazer. Existem soluções técnicas já em utilização, então isso não é uma barreira. Existe um cenário de desafio que passa por uma legislação atual, mas que principalmente eu colocaria na adoção de processos e pessoas dessas tecnologias. Esses dois pontos são interessantes. Então, a gente tem a famosa faca e o queijo na mão de um lado, do outro lado, talvez a temperatura esteja muito alta, né? A faca está quente, ninguém consegue segurar, ou o queijo já derreteu. Seja como for, a gente tem que lidar com essas duas demandas. É isso, obrigado pelo tempo. Muito obrigado, Edson. Acho que a gente vai poder ver aqui em outras experiências também, né? Quem conseguiu segurar a faca quente ou qual queijo não derreteu, né? Ou quem sabe, no final, a gente entende como o Ministério, né, pretende resfriar a faca ou manter o queijo sem derreter, né? Agora na implementação do HARTS, e como a gente pode contribuir para isso também.